Olá, alunos da Escola Arnaldo Maroja, sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Continuaremos, pessoal, fazendo a análise de questões do Enem. Então, para a aula de inglês hoje, eu selecionei duas questões que caíram no exame de 2020, do ano passado, tá certo? Então, quem fez o Enem no ano passado se deparou com essas duas questões aí na prova de linguagens. Lembrando que o candidato, ao fazer a inscrição, ele também faz a opção pela língua estrangeira que ele vai fazer prova. Então, ele pode escolher entre o espanhol ou o inglês. Então, essas duas questões aqui, elas trabalham com textos verbos visuais, né? Textos em que a imagem é importante na hora de fazer essa interpretação aí do texto, da compreensão. A primeira questão traz um cartoon, e aqui o que chama a atenção é que ele divide esse cartoon, aqui nós temos dois quadros que mostram exatamente a mesma situação, né? Um homem apertado aqui, querendo utilizar o banheiro, né? Se aliviar no banheiro. E o que diferencia um quadro do outro é justamente o tamanho do enunciado que esse homem ele expressa. Então ele quer a mesma coisa, que é usar o banheiro nas duas situações, mas no primeiro quadro ele faz uso de um discurso longo. E aí, para entender bem esse texto, é preciso ler essas duas palavras que estão aqui em cima, né? Então você tem nesse primeiro quadro English, que é o inglês, e no segundo quadro você tem Globish, que é o inglês mais global, né? Que é aquela língua, digamos assim, utilizada em situações em que pessoas de culturas diferentes tentam se comunicar. Eles utilizam para isso o inglês, mas não é aquele inglês formal, aquele inglês da gramática ensinada na escola. Então, esse inglês mais formal seria aqui a primeira opção, né, no primeiro quadro do cartoon. E aí o homem diz: Would you please be so kind as to point me in the direction of the premises where I will find some relief? Então, o que é que ele está perguntando? Ele está dizendo, né, de uma forma bem longa e bem polida, digamos assim, utilizando o inglês bem gramatical. Ele está pedindo: você poderia ser gentil e me apontar o caminho, a direção de onde eu posso encontrar algum alívio? Vejam que ele diz exatamente a mesma coisa no segundo quadro, apenas com duas palavras. Toilets, please. Então, banheiro, por favor. Então, o cartoon brinca justamente com essa comparação entre o English e o Globish. Esse inglês mais gramatical, formal, e esse inglês utilizado para a comunicação internacional, digamos assim. Então, com base nessa interpretação, o candidato ele vai responder essa questão aqui. Considerando-se o uso difundido do inglês na atualidade, o cartoon remete a... Então, esse cartoon ele está remetindo ao quê? A necessidade de uniformização linguística. B. A tendência de simplificação de enunciados longos. C. A preservação do emprego de estruturas formais da língua. D. A valorização de um modo de expressão em detrimento de outro. Ou o cartoon remete à variação na forma de falar para atingir um propósito comunicativo. Então, como vocês já sabem, o Enem traz questões de múltipla escolha. O candidato vai analisar aí qual alternativa que responde melhor à questão, tá certo? Então, essa é a questão 1, a primeira questão. Vocês vão responder, só depois de receber as respostas de vocês é que eu vou divulgar o gabarito, né? Ou dizer se acertaram ou não na sua escolha aí. A questão 2 também traz aqui um texto, verbo visual, né? É uma campanha publicitária, e essa campanha ela é feita com base nessa imagem aqui, de uma mulher que tem a sua boca, a sua fala, né? Interrompida por essa tarja aí, por esse texto que aparece na boca dela. É como se ela tivesse amordaçada, impedida de falar. Então,
fazer a interpretação desse tipo de texto, é preciso sempre observar a imagem e conciliar a imagem com a leitura do texto. Então, o texto que aparece em inglês aqui diz o seguinte: Women shouldn't. Essa é a primeira expressão que vai se repetir aí ao longo do texto. Women shouldn't. Women shouldn't. Women é o plural de woman, que é mulher em inglês. Então, women, mulheres. Women shouldn't. E esse shouldn't é não deveriam, que é a forma reduzida de should not. Tá certo? Então, mulheres não deveriam. Seria a tradução dessa primeira parte aí do texto que se repete. Women shouldn't have rights, ter direitos. Women shouldn't vote, mulheres não deveriam votar. Women shouldn't work, mulheres não deveriam trabalhar. Women shouldn't box, mulheres não deveriam lutar. Esse box aí é da luta mesmo, do box. E embaixo ele mostra aí uma outra frase dizendo: Women shouldn't suffer from discrimination anymore. Women shouldn't suffer from discrimination anymore. Então, o que é que esse texto está querendo dizer, né? É uma crítica, é uma campanha contra a autoridade, contra a discriminação, contra a questão da mulher não poder se expressar, né? Não poder votar, não poder ter direitos, não poder trabalhar. Então, quando ele está dizendo aí, mulheres não devem fazer isso, mulheres não devem ter direitos, não devem votar, não devem trabalhar, não devem lutar, essa frase aqui embaixo vai justamente dizer tudo o contrário, dizendo: mulheres não deveriam sofrer desse tipo de discriminação, não deveriam mais sofrer esse tipo de discriminação. Seria essa a tradução. Women shouldn't suffer from discrimination anymore. Então, é uma campanha pelo direito das mulheres, né? O direito ao voto, o direito ao trabalho, o direito à livre expressão, né? Então, essa campanha, ela é feita com base na imagem e com base nesse texto aí que aparece, tampando aí a boca da mulher, né, como se estivesse amordaçando, mas embaixo, todo esse discurso de que mulheres não deveriam, é desconstruído pela frase quando diz mulheres não deveriam também sofrer esse tipo de discriminação. Certo? Então, espero aí que tenha ficado claro qual é o objetivo dessa campanha aí. E aí ele pergunta, no enunciado, os recursos usados nesse pôster de divulgação de uma campanha levam o leitor a refletir sobre a necessidade de quê? Então, esse texto, ele está levando o leitor a refletir sobre a necessidade de A. Criticar o tipo de tratamento dado à mulher. B. Rever o desempenho da mulher no trabalho. C. Questionar a sobrecarga de atribuições da mulher. D. Analisar as pesquisas acerca dos direitos da mulher. Ou E. Censurar a mulher pelo uso de determinadas palavras. Então você vai analisar aí com calma e vai tentar responder escolhendo a alternativa correta. Dois textos aqui que tratam de assuntos diferentes, né? O inglês como língua global da comunicação internacional, como língua de contato entre pessoas de diferentes culturas. E aqui um anúncio publicitário, uma campanha publicitária em prol dos direitos das mulheres, certo? Direito à igualdade, ok? Então, quando ele diz aqui, women shouldn't, mulheres não deveriam, esse é um discurso bem machista, né? Que ele destaca aqui no texto para lá embaixo desconstruir essa ideia. É isso, pessoal, que vocês vão responder. Qualquer dúvida, entre em contato, tá certo? Desejo a todos um bom trabalho e uma boa noite. E um bom final de semana.